Hoje, no dia 1º de julho Muito bem. de 2018, até meia-noite, como diz o irmão, É verdade. nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, Gálatas. conforme o nosso texto de Gálatas 5, de 16 a 25. Inclusive, o versículo 25 diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se a gente está vivo por causa do Espírito, se o Espírito que nos deu vida, que nos vivificou, não tem outra forma, não existe outra maneira de se viver a não ser pela fé, pela frutificação do Espírito. A irmã Adélia chegando aí, toda bonita. Oi, querida, chegou na hora. Toda bonitona. Eu esqueci, meu amor, ok? Então, e nós temos duas, depois que a gente está vivo, né, se vivemos no Espírito, depois que a gente recebe vida, nós temos duas maneiras de viver: ou pela carne, ou pelo Espírito. De acordo com Gálatas 6,8, se a gente optar por andar por nós mesmos, pela carne, o resultado vai ser corrupção. E se nós optarmos por andar no Espírito, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, o resultado vai ser vida eterna, vai ser coisa boa. Igualzinho Moisés falou lá, ó. Deus falou através de Moisés no Monte Ebal e Gerizim. Eu estou colocando aqui diante de vocês o caminho de vida e o caminho de morte. Escolhe o de vida, que o de vida é melhor. O Senhor Jesus também colocou da mesma forma: tem dois caminhos, o estreito e o largo. E assim todos os autores colocaram da mesma forma. Tiago, Paulo. Sempre existem duas formas de se viver: pelo Espírito e por mim mesmo. Porque se a gente não estiver vivendo pelo Espírito, automaticamente eu é que estou tomando as decisões. E a consequência vai ser corrupção. E o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Ele é um fruto tutti-frutti. É um fruto com muitos sabores, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. São três conjuntos de três: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que eu quero destacar aqui é a segunda parte do verso 23, que fala: contra estas coisas não há lei. Ninguém nunca vai te censurar. Não existe lei divina ou lei humana que proíba amar, que proíba estar alegre, que proíba ter paz, que proíba ser paciente um com o outro, ser bom um com o outro, que proíba ter a fé, que proíba ser uma pessoa mansa, que proíba ser uma pessoa que se controla. Esse é o fruto do Espírito. Aliás, essas são coisas que são aprovadas por Deus, que são aprovadas no meio evangélico, pelos que têm a mente de Cristo nascido de novo, e até entre os incrédulos. Aliás, o que chama a atenção, e se não chama a atenção, deveria chamar, tem um versículo que Deus, eu lembrei que agora eu não sei onde exatamente ele está, mas que fala assim: é que seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. O irmão deve conhecer o versículo. Eu não me lembro agora onde está. Bastava dar um ok Google aqui, né? Mas tem um versículo que fala assim, que essa característica do fruto do Espírito, pelas obras você conhece a árvore. Se a pessoa está muito nervosa, é sinal de que ela não está no Espírito. Porque se ela estivesse no Espírito, ela estaria mansa. Ela estaria mansa. Se a pessoa está muito descontrolada, está muito entregue às coisas, né, algum exagero, é sinal de que ela não está cheia do Espírito, ela não está andando no Espírito. Bom dia. Porque se ela tivesse cheia do Espírito, andando no Espírito, ela estaria controlada, moderada, né? Nós vamos depois olhar cada palavra dessa no grego. Ela teria kratia, né, que é a palavra para domínio próprio. Ela estaria manifestando mansidão. Se a pessoa está chutando, está xingando muito, pode ter certeza que ela não está cheia do Espírito, porque o Espírito Santo não reproduz isso, né? Ela reproduz o caráter de Cristo, a forma como Cristo é. Então, contra essas coisas,
contra o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não existe lei. E hoje eu quero fechar justo com os irmãos essa questão da lei. Já há alguns domingos eu tenho falado a respeito da lei, o propósito da lei, de que forma a gente se relaciona com a lei. E eu quero fechar, se der tempo, mostrando que hoje nós vivemos uma lei. A gente não está mais sobre... Porque tem muito crente. Porque Gálatas nada mais é do que uma grande expansão de Romanos 10:4. Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hoje, quem nasce de novo, quem faz parte da igreja, ele não tem a obrigação de guardar a lei mosaica. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Bom dia. A gente já teve esse estudo, quando a igreja se reunia lá na casa do pastor Geraldo, da lei e a graça. Tanto é que a Bíblia se divide entre Velho Testamento e Novo Testamento. O livro de Hebreus também é um livro que vai muito à exaustão a respeito desse assunto. O autor de Hebreus, ele demonstra que Cristo é superior a muitas coisas. Ele é superior aos anjos, ele tem um sacerdócio que é superior ao sacerdócio de Arão, ele tem um sacrifício que é superior aos sacrifícios do Velho Testamento, e ele mostra que na realidade todas essas coisas são sombras. Elas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. De tal maneira que essa lei caducou. Essa lei venceu. Esse boleto já está com... A data de vencimento já passou. Se você for do banco para pagar um boleto com a data de vencimento que já estourou, ele não recebe. Não recebe. Tem alguns boletos até falam, não receber depois de 3 dias. Não tem boleto que fala isso. Então o fim da lei é Cristo. E Gálatas é uma grande expansão, é uma grande dilatação dessa verdade, de que o fim da lei é Cristo. Mas não é porque o nascido de novo da igreja, o crente, não tem a obrigação de guardar a lei, que ele também está à solta, que ele está à vontade. Não é só porque ele não tem compromisso com as 613 mitzvot, as 613 mandamentos mosaicos da lei, a lei com L maiúsculo, que ele pode viver do jeito que ele quiser. Porque nós temos um Espírito, foi esse Espírito que conduziu homens santos a escrever as coisas que aqui estão escritas, inclusive Moisés, e nós sabemos também, através de Romanos, capítulo 7, nos seus versículos 12, 14 e 16, que a lei é santa, que a lei é espiritual e que a lei é boa. Nós sabemos também, através de Gálatas, capítulo 3, verso 21, que a lei não contraria as promessas. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 5,17 que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele não apenas cumpriu, como ele trouxe um entendimento do verdadeiro espírito da lei. A lei não é algo assim, agora que eu já bati como funcionário, agora que eu já bati meu ponto, que eu cheguei no horário, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar vagabundando aqui dentro da empresa. Não é assim. Ele tem um compromisso não apenas de cumprir o horário de chegada e de saída, como de fazer aquilo com o qual ele se comprometeu através de um contrato. Sempre existe um contrato entre o empregador e o empregado. E a lei tanto é boa, santa e agradável, essas são essas 3 palavras, ela é santa, espiritual e boa, que ela vai ser impressa nas mentes e escrita nos corações lá no futuro, conforme o que está em Hebreus 8:10 e 10:10, que é uma repetição da nova aliança lá de Jeremias 33. O problema é que eu é que não sou santo. A lei é santa, mas eu não sou. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Estou falando do homem na sua condição natural, antes de nascer de novo. A lei é boa e o homem é mau. O que ele falou? Vós que sois maus,
Então, o problema está no homem. Ele é transgressor da lei. Ele é incircunciso de coração, diz em Romanos 2,25. Se ele tentar guardar a lei, ele anula a promessa. Porque aquele que quer se justificar pelas obras da lei, de acordo com Gálatas 4,4, ele está desligado de Cristo. Ele está falando, eu não preciso do sacrifício de Cristo que eu vou tentar fazer, atender a demanda de Deus. Mas Gálatas, capítulo 2, fala que se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu à toa, morreu em vão, porque o homem consegue se auto-salvar. Só que ele não consegue, porque Romanos capítulo 8, verso 3, lembra? Hoje eu vou fazer um grande resumo de tudo que foi falado da lei. Fala que a carne está enferma. A carne está enferma. Desventurado o homem que sou. Eu tento, mas não consigo. O Romanos 8, 4 diz o seguinte aqui, ó. É um versículo bom da gente dar uma lida nele. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 4. 8,3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho. Enferma no grego significa incapacitada. Ainda que eu queira obedecer à lei, eu tenho dentro de mim um princípio que não me permite obedecer à lei. A lei, a carne está enfraquecida, que ele chamou de enfermo, aqui traduzido por enfermo, está enfraquecida pela condição do homem caído, da natureza pecaminosa, que me impossibilita, não me permite atender à exigência de Deus. Eu posso até entender com a mente, porque meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas eu não consigo. Eu posso até querer levantar esse peso de 300 quilos, igual aqueles caras das Olimpíadas fazem, mas na hora que eu tentar puxar isso aqui, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade para isso. A velha natureza que impossibilita o homem que não é regenerado fazer, e que não permite que eu, mesmo depois de nascido de novo, atenda a exigência de Deus com a minha carne, pela minha força, porque eu tenho que fazer isso pelo Espírito. Porque ou você anda pelo Espírito ou você anda pela carne. Você pode corrupção ou você pode vida eterna. Esse é o nosso assunto. Porque a carne é inimiga de Deus. Ela em mim não habita bem algum. Não habita bem algum. Mas isso não quer dizer que o crente pode ficar à vontade. É o nosso objetivo lá no finalzinho. Porque a lei tem um propósito. Por que Deus daria a lei para pessoas que não têm a capacidade de cumprir a lei? Porque ela tem alguns propósitos. Romanos 2,12 fala que a lei veio para julgar aquele que se propõe a praticá-la. De acordo com Romanos 3, 19 e 20, a lei foi dada para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Deus colocou todo mundo debaixo da mesma condição de incapaz, sem a capacidade de cumprir a lei, para que ele clamasse como Paulo clamou: miserável homem que sou, então, quem é que pode me socorrer nessa minha situação? Aí ele vai acabar caindo lá em Romanos 8:1, dando graças a Deus por causa de Jesus Cristo, no qual aquele que pela fé é justificado, nenhuma condenação tem. A lei foi dada para que nós tivéssemos o pleno conhecimento do pecado, para que nós entendêssemos a nossa necessidade, a nossa condição, a nossa incapacidade. E nem que quando a gente compreende, porque o Espírito Santo, ele foi dado, o único trabalho que ele faz no não nascido de novo é dar convicção, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. A primeira coisa que o Espírito Santo te dá a percepção é que eu estou falhando, eu estou em falta, eu não chego lá. A consequência disso é que vai ter uma punição, vai ter um juízo. Mas esse juízo já caiu sobre outro.
Aí Deus aponta para a justiça, porque o Pai me recebeu. Se recebeu é porque foi aprovada a obra que ele fez. Então, quando Deus deu a lei para Israel, ele deu a lei para Israel para que Israel cumprisse a lei. Mas ele deu a lei para Israel para que Israel não cumprisse a lei, porque ele sabia que não cumpriria. Ele deu para cumprir, mas para que eles tentassem cumprir, para que quando eles tentassem cumprir, eles percebessem que não têm a capacidade de cumprir. Aí isso ia servir de aio. Isso ia acabar, como diz o Ivan Araújo Neves, inexoravelmente levando para os pés de Cristo, os pés daquele que cumpriu toda a lei. Então a lei, de acordo com Romanos 4,15, ela veio para suscitar a ira, para avultar a ofensa, para passar um lumicolo, um exagero na nossa incapacidade natural de obedecer. Romanos 7,5 fala que a paixão pecaminosa foi posta em realce. Passou um lápis amarelo, assim, ó, destacou no tempo. Normalmente você tem um texto aqui da Bíblia, você abre a Bíblia, uma Bíblia novinha, que você acabou de comprar, só tem página branca e letrinha preta. Mas se você passar um coloridinho amarelo assim, numa frase, numa letrinha, em alguma coisa, quando você abrir aquela página, é a primeira coisa que você vai ver, não é? É para destacar, é para pôr em realce. Então, uma das funções da lei, agora nós estamos vendo o propósito da lei, nós vemos, primeiro nós vemos aqui no nosso grande resumo, nós vemos qual que é a natureza da lei, santa, espiritual e boa. Depois nós vemos qual que é a nossa condição natural, a nossa natureza, caída e incapaz. Agora nós estamos vendo quais são as funções e quais são as características da lei. Nós estamos resumindo uns 3, 4 domingos aqui. Então a lei veio para tornar todo mundo culpável, ela veio para suscitar a ira, ela veio para avultar a ofensa, ela veio para destacar a nossa incapacidade natural, ela veio para nos dar consciência do pecado, Romanos 7,7, ela veio para despertar a concupiscência, para cutucar a onça mesmo, porque isso já está provado. Que se falar assim, não pise na grama, alguém vai acabar pisando na grama só porque tem a plaquinha escrita não pise na grama. Se o cimento estiver lá, fresquinho, muita gente não vai pisar nesse cimento. Mas se colocar assim uma plaquinha, não pise em cimento fresco, alguém vai aparecer lá e pisar só porque tem uma plaquinha falando para não pisar. Isso é científico, isso está no nosso comportamento. Eu já vi até um livro em que é o livro Liberte para Viver, do Al Lindsay, em que tinha um hotel à beira-mar e as pessoas acabavam tendo a ideia de pescar pela janela do hotel. Isso acabava gerando acidentes, porque fica aquele anzol balançando, acabava acontecendo acidente. E o dono do hotel, para evitar isso, ele colocou uma plaquinha em cada apartamento, em cada quarto, em cada janela, assim, ó, é proibido pescar da janela do hotel. Aumentou em muito a incidência de pescaria da janela do hotel. Se antes era 2 ou 3 que tinham essa ideia, passou a ser 20. A infração aumentou só por causa da plaquinha. O que ele fez? Ele tirou a plaquinha e voltou para a normalidade. Só 2 ou 3 que passaram a ter essa ideia, essa ideia ruim. Ou seja, quando se tem uma placa, uma proibição, isso acaba avultando, despertando a concupiscência, conforme está lá em Romanos 7, versículo 8. Todo o contexto de Romanos 7 é esse aí. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Isso está lá em Gálatas capítulo 11, capítulo 3, verso 11. Ou seja, então a lei não foi dada para que nós obtivéssemos a justificação através dela. Ela veio exatamente para mostrar que a justificação vem através de outro meio, de outra forma, que é Cristo. Em Gálatas 3,19 fala que a lei foi adicionada. Isso quer dizer que ela não é o item principal.
Ela é provisória, ela foi adicionada até que viesse aquele que realmente confere a justiça. Então, ela tinha um intuito provisório, ela não foi dada para ser definitiva. Gálatas 3:23 também fala que a fé, ela nos protege até a chegada da fé. Ela é um tutor, ela veio para exercer tutela. Ela é um aio que conduz a Cristo, um pedagogo, alguém que pega pela mãozinha e leva até Jesus, mediante e por causa da minha incapacidade, que está lá em Gálatas 3:24. A lei, de acordo com Gálatas 4:21, gera escravidão, porque quem se submete à lei está obrigado a guardar toda a lei. Isso está lá em Gálatas 4:3. É um versículo conhecido. Quem se submete à lei está obrigado a guardar toda a lei. E a gente sabe através de Tiago que a lei exige uma obediência de 100%. Está lá em Tiago 2, versos 10 e 11. Aquele que se propõe a guardar a lei tem que guardá-la integralmente, 100%. Porque se ele escorregar em um mandamento, ele escorregou em todos. Ele é considerado culpado de ter transgredido todos. Traduzindo, é impossível. É impossível. É impossível. Só Cristo, que não tinha natureza pecaminosa, que atrapalhava ele nessa caminhada, não dava rasteira nele, porque a natureza pecaminosa, que está em todos os homens que descendem de Adão, ela é como se fosse um inimigo que mora dentro do seu castelo. Aí quando Satanás atenta lá do lado de fora, ou quando o cosmos, né, o sistema cósmico, o mundo pressiona, você tem um inimigo que mora com você e que tem a chave e que abre a porta para o perigo entrar. Então, se a nossa luta não é contra carne nem sangue, conforme diz lá em Efésios capítulo 6, o primeiro inimigo contra o qual nós temos que lutar não é o mundo, nem são as sugestões, e nem é Satanás, sou eu mesmo. Conforme nós ouvimos ontem, Deus é um companheiro de caminhada. Você está numa situação em que você começa a pensar em fazer um trem errado. Grita para o Espírito Santo que habita em mim, me ajuda aqui, eu já estou começando a pensar em fazer coisa ruim, em andar por caminho ruim. Eu preciso de você, me ajuda aqui, me segura a minha mão, me dá uma força, me dá uma luz, me fala através da palavra de algum irmão, me livra, me fortalece o meu homem interior, porque eu já estou pensando em fazer besteira. Antes de você fazer, já pede socorro. Davi gritava tanto por socorro lá nos Salmos, a gente pode ler um salmo, né? Olhar, levar seus olhos para o monte de onde vai vir seu socorro, busca o Senhor. É uma coisa que demanda, isso nós vamos ver mais lá na frente, que demanda esforço, que demanda disciplina, que demanda tomar uma decisão de optar pelo Espírito Santo dia após dia, situação. Ninguém escapa disso, nem o Pimpo, que é pequenininho, e nem o seu Américo, que já é menos novinho. As mesmas pressões que ele deve sofrer de acordo com a idade dele, que as mulheres sofrem de acordo com o gênero delas, que eu e o pastor Geraldo temos aproximadamente a mesma idade, mediana aí, também sofrendo, os irmãos mais idosos também sofrem. Satanás não poupa ninguém. Ele atenta do mais novo até o mais idoso. Se nós temos vida em Cristo, se nós somos nascidos de novo, seja uma criança, seja um adulto, seja um homem, uma mulher, um idoso, se é nascido de novo, é perigo para o inferno. Porque nós temos armas poderosas que destroem o inferno. Nós temos a presença e a habitação do Espírito Santo. Então, o primeiro inimigo contra o qual nós temos que lutar é nós mesmos. É vigiar, é orar, é perseverar, é praticar disciplina, é buscar o tempo inteiro
o Senhor, me ajuda aqui, porque senão eu vou estragar tudo, eu vou pisar na bola. A Efésios 2,15 fala que a lei não traz paz, muito pelo contrário, ela traz inquietação, porque eu vou tentar guardá-la e quanto mais eu tentar, mais embaraçado eu vou ficar. Quanto mais no homem natural, no velho homem, eu tentar obedecer, mais eu vou ver que estou tropeçando, eu consigo guardar um mandamento e vejo que eu não estou guardando os outros 20 e aquilo vai me tirar a paz. É o que eu já falei aqui, eu prefiro viver guiado pelo Espírito Santo, que é soberano e é manso, do que tentar ficar me esforçando para guardar 613 mandamentos que eu nem consigo decorar todos. Isso vai trazer uma inquietação muito grande. E tem muito crente que mesmo depois de nascido de novo, está nessa, de querer guardar a lei, de querer viver um padrão de vida sem o Espírito Santo, que ele não consegue, que ele acaba mais se embolando do que sendo vitorioso, e isso acaba trazendo inquietação, trazendo autocondenação, e até desistindo, acaba desistindo da vida cristã, porque viu, eu não consigo, eu não dou conta, porque de acordo com Filipenses 3, versos 5, 6 e 9, a lei leva ao zelo cego, a lei leva à comparação, e a lei acaba promovendo a justiça própria. Porque no final das contas, por causa do zelo cego, isso era muito característico lá da geração de Jesus Cristo, dos fariseus e coisa e tal, que a pessoa, ainda que ela perceba a sua própria incapacidade de guardar toda a lei, ela, pelo esforço próprio, acaba tendo um sucesso de guardar um número de mandamentos superior do que a média, do que os outros guardam, e ele, porque a lei acaba levando a comparação e o ódio. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, verso 6. Ele vai observar que ele é um pouco melhorzinho do que a média, e isso vai fazer com que ele se ensoberbeça, porque Filipenses capítulo 3, verso 9 fala que a lei acaba promovendo a justiça própria. Eu falei, tendo em vista que eu sou um pouco melhor do que os outros, ele vai acabar no espírito daquele fariseu que fez aquela oração lá no templo. Eu não sou como esse aí, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo, então eu sou melhor. E se bobear, Deus é até obrigado a me aceitar, porque eu estou bem acima da média. Mas ele não entende que ele deveria ter uma obediência integral de 100%. Ele pode estar até obedecendo 70%, 80%, 90%, 99%, mas nunca vai chegar a 100%. E Hebreus 10, versos 1 e 28 fala que a lei é apenas uma sombra de coisas maiores, que a lei não tem misericórdia, que não existe misericórdia na lei. A lei tem até um ditado que talvez a Elaine, por ser advogada, ela conheça, que diz o seguinte: dura lex, sed lex. Aí o seu amigo vai até complementar, no cabelo só começa. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Eu não quero nem saber, eu sei que obedeço aí. Ela não tem misericórdia. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versos 28. A lei vai... A lei. Ela parece até que está de toga, né? Está com uma coisa preta. A lei não, a advogada vai se pronunciar. Pela ordem meretíssima. Carlos, eu só queria comentar o seguinte, que você falou antes aí da pessoa que consegue cumprir um pouquinho da lei, que se ensoberbece. E que está um pouquinho acima da média, já começa a se achar, né? Começa a se achar. E o interessante é que tem aquele versículo bíblico que fala assim, não fez mais do que deveria ter feito, ou seja... Jesus Cristo fala isso. Não é nada, você está se achando que você fez o que tinha que ser feito? Se tivesse feito a mais, aí tudo bem, mas fazer o que tem que ser feito não é para ninguém se gabar.
Você está citando uma parábola aí que eu também agora não estou lembrando onde está. Eu também estou tentando lembrar, não consigo. Ela é uma parábola que Cristo fez, e isso não tem a ver com a igreja, porque nós estamos debaixo da graça. Claro. E a boa citação essa que você fez, que na lei não tem misericórdia. Não sei se os irmãos ouviram o que ela falou, que é um em que alguém chegou lá diante do seu Senhor e falou: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo, e o Senhor respondeu assim: você não fez mais do que obrigação. Ou seja, eu já li um livro de um argentino chamado Juan Carlos Ortiz, que ele cita essa parábola. Essa parábola tem a ver com a lei, nosso assunto aqui é que o da lei, se alguém porventura conseguisse obedecer 100% da lei, que nós estamos citando aqui que a lei não tem misericórdia, está lá em Hebreus 10, verso 28. No dia da formatura, da colação de grau do obediente à lei, ele conseguiu cumprir o currículo, ele conseguiu cumprir todos os preceitos, ele cumpriu a carga horária, ele chegou lá na formatura, na colação de grau do legalista, ele ia subir lá, todo mundo aplaudindo, ele cumpriu 100% da lei, aí o Senhor ia dar um diploma para ele: servo inútil. Servo inútil, ele recebeu um diploma. Lembra dessa passagem que ele fala de servo inútil, que fez só o que precisava ser feito. Ele, depois de tanto esforço, de guardar 613 mandamentos, conseguiu o diploma dele, é servo inútil, que só fez o que precisava ser feito. É obrigação. Sabe que foi o exigido? Ele fez o que era, assim, como é que ele não fez mais que obrigação? Tem até uma frase, porque na lei não tem misericórdia. Então, mas em Cristo ele teve uma relação com essa lei, porque ainda bem que Jesus Cristo cumpriu essa lei para nós, né? Quem recebeu o diploma foi ele, e agora ele pode nos dar o bônus. Na realidade, nós estamos estudando Efésios, a gente vê que Efésios é um livro maravilhoso. Eu amo assim Efésios até doer, porque Efésios ele fala que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, e ele não apenas nos dá vida, como ele nos ressuscita juntamente com Cristo. E depois de nos ressuscitar, isso é o contexto de Efésios, capítulo 1 e 2, né? 1, 2 e 3. Que a primeira parte de Efésios é teológica, é doutrinária, capítulo 1, 2 e 3. Depois o Paulo vai para a prática, que é o 4, 5, 6. Né? Metade de Efésios é teologia, e a outra metade é prática. Tendo em vista que a gente tem uma coisa tão bacana, andai de modo digno da vossa vocação. Então Cristo não apenas nos tirou de uma profundidade de pecado muito grande, como nos colocou numa altura muito alta. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar lá nos lugares celestiais. Então ele tirou de um buraco muito fundo, de uma profundidade de pecado impressionante, e te colocou numa altura impressionante, no próprio lugar de Jesus Cristo, junto com Jesus Cristo. Porque quem manda nesse país é o cara que está sentado lá na cadeira do Planalto lá. Quem manda na Inglaterra é a rainha que assenta lá no banco lá do, sei lá como é que chama lá, o salão oval nos Estados Unidos, né? No trono. Quem manda lá nos Estados Unidos é aquele rapaz que senta lá o moço do cabelo laranjado, que senta lá na cadeira da sala oval. E quem manda no universo é Jesus Cristo, que se assenta no trono. E ele nos coloca a sentar junto com ele. O que Jesus Cristo está falando? Eu estou te dando autoridade sobre todas as coisas juntamente comigo. Isso é muito privilégio. O outro que senta lá no salão oval, ou que senta lá no palácio do Planalto, ele acha que é muita coisa. Nós estamos assentados com Cristo num trono que está acima de todos os tronos.
num trono que está acima de todos os céus. Quem é a rainha da Inglaterra? Quem é o Trump? Quem é o Temer? É lógico, nós devemos respeito e obediência, porque Pedro fala, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, obediência, obediência, etc, etc. Mas no nível espiritual nós estamos muito acima, porque nos foi dado isso de bônus por aquele que cumpriu toda a lei. O pastor Geraldo, ele manifestou ali o desejo de comentar alguma coisa. Esse talvez que o Fernando falou, Ah, sim. é Lucas 17. Lucas 17. O contexto aqui, Anota essa aí para mim, amor. o contexto aqui está falando sobre quantas vezes deve perdoar um irmão, né? Sim. Cautelar, se teu irmão pecar contra ti, arrepende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se for 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier até ti, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Mas o versículo específico é o 7 a 10, que diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e já põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-se e serve-me, enquanto eu como e bebo depois de comer, tu depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. É um servo inútil. Esse é o 17 quanto? 10. 17 e 10, anota para mim. Mas a relação de Cristo com a lei. Romanos 3,27 fala que sem lei se manifestou a justiça de Deus, que é Cristo. Romanos 8:2 fala que Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Gálatas capítulo 2, verso 16 fala que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, que eu morri para a lei, para viver para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo, e aquele que está morto está livre de guardar a lei. Cristo me matou junto com Cristo. Então a mulher, o marido morreu, pode casar de novo. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 7, se não me engano. Por isso que o justo vive é pela fé, de acordo com Gálatas 3,11. Porque o 3,13 fala que Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4 e 5 fala que Jesus viveu sob a lei para nos resgatar da lei, ao nos adotar. Gálatas 6, verso 2 fala que a lei foi abolida, o véu foi rasgado, já era. O véu rasgou, o caminho para os santos dos santos, o acesso está livre. Em Hebreus 7,2 fala que um novo sacerdócio foi estabelecido, o que indica que houve a troca da lei, que é onde eu quero chegar. Nós estamos sobre uma nova lei, que Hebreus 7,12 chama de lei da liberdade. Então, se Hebreus 7,16 fala que o sacerdócio de Cristo foi constituído, quer dizer que o antigo sacerdócio caducou. E o antigo sacerdócio era fruto da lei mosaica, que consequentemente caducou também. Porque agora esse novo sacerdócio, ele opera segundo o poder de vida indissolúvel. É o que está em Hebreus 7,16. E Tiago 1,25 fala que nós agora devemos andar na prática da lei perfeita. Porque a lei, Hebreus 7,28, fala que ela provê uma conexão fraca, aquela conexão que fica caindo, viu, Elaine? Começa a fazer o download e cai, daí a pouco cai de novo. Lembra quando a internet ficava dizendo era discada? Era horrível. Era lento para baixar o documento, ele ficava baixando. Hoje não, hoje nós estamos no... como é que chama aí o trem? G4, né? Agora a nossa conexão é 7G. Com Cristo, é uma conexão rápida. É uma conexão boa, é uma conexão eterna. Fala em Hebreus 7,28. Então, voltando ao que eu queria falar lá no comecinho, porque eu agora nasci de novo, quer dizer que eu estou solto, que eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu não tenho nada para me guiar. Muito pelo contrário, porque o que eu estou falando aqui é olha o que Romanos 3,27 fala. Nós não estamos mais debaixo da velha lei,
mas nós estamos debaixo de um princípio de vida, de uma nova lei, vamos chamar assim, com muitas parênteses e aspas eu estou falando, nós estamos debaixo de uma nova lei, entre aspas. Romanos 3:27 fala, onde está, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então as escrituras estão citando aqui uma tal de lei da fé. Lei da fé. Em Romanos 8:2, essa mesma lei da fé, ela é citada de uma outra forma. Porque a lei do Espírito da vida. Então, aquilo que o Paulo chamou lá em Romanos 3:27 de lei da fé, aqui em Romanos 8:2, ele está chamando o mesmo princípio, a mesma lei, pelo nome de lei do Espírito da vida. Essa lei da fé de Romanos 3:27, que também é chamada de lei do Espírito da vida em Romanos 8:2, é chamada em 1 Coríntios 9:21 de lei de Cristo. 9:21. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse. Olha só que interessante. Na realidade, nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Paulo falou que ele queria ganhar o máximo de gente para Jesus. O Satanás quer levar o máximo de gente para o inferno. Paulo queria ganhar o máximo de gente para Jesus. Então ele fala em 1 Coríntios 9:19 para frente, o nosso que interessa é o 21. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. É uma postura de amor, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Ele não vive, mas se precisar, por amor, se o fruto valer a pena, ele se coloca como se vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele está falando dele como nascido de novo. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus. É aqui que eu quero chegar. Ele procedia para os que estavam debaixo da lei, os judeus, como se ele também tivesse, só para alcançar. É a questão da empatia, é o princípio da empatia. E para os que não têm lei, lembra que lá em Efésios 2 fala que, o pastor gosta muito de citar isso, que estava sem lei, sem esperança, alheio às promessas, sem Deus no mundo. Então, a lei é do judeu. O que não é judeu, ele está sem lei. Então, ele está falando, aos sem lei, como se eu mesmo tivesse também sem lei. Mas eu não estou sem lei. É só esse pedacinho que eu quero destacar. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Mesmo depois de nascido de novo, eu tenho a lei da fé. Eu tenho a lei do Espírito da vida. Eu não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, aquele que nasceu de novo, ainda que ele não tenha a obrigação de viver pela lei mosaica, de guardar todos os mandamentos, que apenas condena e realça coisa e tal, ele tem um princípio chamado lei da fé, lá em Romanos 3:27. Ele tem um princípio chamado lei do Espírito da vida, lá em Romanos 8:2. Ele tem um princípio chamado lei de Cristo, lá em 1 Coríntios 9:21, que eu li. E ele tem um princípio que é chamado de lei da fé, de lei do Espírito da vida e de lei de Cristo, lá em Tiago 1:25, chamado de lei da liberdade, da lei perfeita, da lei que liberta. Por quê? O princípio que rege a vida do nascido de novo, do crente, do pisteu, do believer, né, aqui da igreja, ele é regido pelo Espírito que escreveu os 613 mandamentos, mas que não exige o cumprimento dos 613 mandamentos, porque na realidade ele expande a prática dos 613 mandamentos. Ele
extrapola os 613 mandamentos. A gente vê isso em Cristo falando lá em Mateus 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E ele fez a coisa ficar, entre aspas, pior ainda, mais pesada. Se antes você cobiçava a mulher, mas não fazia nada com a mulher, a lei não podia te pegar, porque a lei, ela punia o ato, o princípio que Cristo trouxe, extrapola a infração do ato. Ele vai lá no espírito da coisa, no sentimento que está no nosso coração. A lei que antes vigiava só o lado externo, agora a lei tem raio-x. A lei que nós vivemos agora é uma lei com raio-x. Você pode não fazer, mas ela consegue ver até se você tem a intenção de fazer. E te perdoa, e te dá força, e te dá graça para você não fazer. Ou seja, nós hoje vivemos sob um princípio que extrapola os 613 mandamentos e que se expande com a prática e a interpretação que Cristo deu. É uma nova lei ética que nós devemos procurar pôr em ação. Amém? Esse é o novo espírito, é o espírito pelo qual nós vivemos. Se a gente tenta viver fora desse espírito, que isso vai falar assim, você não está entendendo de que espírito você é. E com isso a gente fecha essa questão contra essas coisas numa lei. Aí na semana que vem, efetivamente, até que enfim, nós vamos estudar as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos ver uma por uma no grego e nós vamos ver quão profunda é a situação do perdido e que nós enganados podemos andar nela, pecado por pecado, obra por obra e depois fruto por fruto, sabor por sabor do fruto, que é um fruto só. Pastor Geraldo.